Olá, eu sou Cláudia Moreira e nós somos Diálogos de Esperança. Diálogos de Esperança é uma iniciativa da Tear Fund, da editora Ultimato, Visão Mundial e Tear Fund, porque acreditamos que juntos nós damos um testemunho concreto do nosso trabalho em unidade. Bom, Diálogos de Esperança é uma expressão da Igreja Brasileira em busca de um diálogo evangélico, fraterno e que seja relevante para a nossa sociedade. Então, nós vemos como um testemunho para a nossa sociedade. Então, primeiro eu quero agradecer você que está nos assistindo, nos ouvindo, e já deixar aí o convite para você nos seguir nas mídias sociais. Você nos encontra no Instagram, no YouTube e no Spotify. E é muito bom ter você conosco. Bom, hoje nós temos a Anne e o Dani aqui. Daqui a pouco vou apresentá-lo. Mas vocês devem estar vendo que tem alguma coisa diferente, quem está nos assistindo, né? Alguma coisa diferente nesse estúdio hoje, que o Valdir não está aqui ao meu lado fisicamente, mas ele está virtualmente. E, Valdir, conta pra gente sobre o que nós estamos falando nessa temporada 6. Hoje nós estamos no 2º episódio. Conta pra gente um pouco, antes de eu apresentá-lo, quem está conosco hoje, o que nós queremos conversar nesse episódio e nessa temporada. E, de fato, Cláudia, também Anne e Dani, que estão com a gente, você que nos acompanha no Diálogos de Esperança, vai perceber a nossa intencionalidade para esses episódios dessa temporada. Nós estamos chegando no final do ano e, na tradição histórica da Igreja, a gente começa o ano com aquilo que a gente chama de Advento, ou seja, a gente começa o ano litúrgico, como a gente chama, se preparando para o Natal. E que são, digamos assim, 4 estágios que a gente caminha para a celebração do Natal, para a celebração do nascimento de Jesus. Nós queríamos muito que esses episódios, nessa última temporada desse ano, fossem episódios de conversa, de encontro, marcados por memórias, marcados por histórias, marcados por música. Porque uma das marcas desse período na tradição da própria caminhada de fé da igreja é que esse é um período que se canta muito, não é? Esse é um período de muita de alegria, é um período de festa, é um período de música. E a gente tem o privilégio de ter a Anne e o Dani com a gente hoje, e a Cláudia vai nos falar um pouco mais sobre eles. Mas eu queria falar sobre você que nos acompanha e convidar você para lembrar de suas histórias, para lembrar de suas músicas favoritas, para convidar você a cantarolar as músicas nesse período que nos leva o Natal, para o encontro com Jesus. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas para a participação desse episódio do Diálogos de Esperança. Obrigada, Valdir. Bom, que alegria ter vocês conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. E já tem um violão aqui, para quem está só nos ouvindo, tem um violão aqui nas mãos do Dani, então essa conversa promete ser musicada. Sim. Bom, Anne Alma faz parte de uma nova geração de artistas cristãos e achei lindo aqui escrito que tem a capacidade, né, a habilidade de conciliar piedade e excelência. Sua música fala, Anne, de uma intimidade com Deus, nos leva para esse lugar profundo, né, desse relacionamento com Deus. Esse quebrantamento, ao mesmo tempo com arranjos que são gostosos de ouvir, né, que nos convidam a apreciar a Deus e a música. Sim. E você também aí é uma presença, vamos dizer, cativa no playlist aí de muitos jovens, né? E sei que você conta com mais de 600 mil ouvintes por mês, então que honra você estar aqui conosco. E você
tem aí seus ouvintes que me contaram uma característica de pessoas que realmente buscam, né, essa música que nos faz conectar com Deus, que nos ajuda nessa conexão com Deus. E hoje a gente vai falar de memórias, né? E também soube, está escrito aqui, mas também já sabia, que você tem aí uma trajetória com a música. Sim. Né? Não é algo que aconteceu agora, você sempre participou de Ministério de Louvor, na igreja, então também reflete aí a sua presença numa igreja local desde sempre, né? Bom, você vai falar um pouco, algo que talvez muita gente não saiba, eu vou revelar, que você é formada em moda, né? E algo que provavelmente muita gente já sabe, que você é carioca. Não dá para negar o Não sotaque. dá para negar, mas que bom. Mas já mora em São Paulo há uns 3 anos? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos, parece que já se adaptou aqui, Nossa, né? muito. Que bom. E Anne Alma, você é porta-voz da Visão Mundial, né? Que é uma parceira aqui, do Diálogos de Esperança. Então, muito bem-vinda. Depois você vai contar mais pra gente. Eu só estou resumindo. Sim. Bom, Dani é produtor musical, tá com o instrumento na mão, é multi-instrumentista, né? É empreendedor, é especialista em plataformas musicais, né? De plataformas de músicas. Vai contar um pouco aí do seu trabalho de produção musical. Já atuou com diversos nomes aí do mundo da música gospel, né? O cristã, como o Baruch, a Gabriela Rocha, etc. Que pode contar um pouco mais pra gente. E também tem aqui está escrito algo bem interessante, né? Que vocês têm uma vivência dentro da Igreja Batista, mas coleciona amizades por onde passa, né? Que gostoso. Então, bem-vindos. Obrigada. Bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria, a gente vai conversar. E mais uma vez, para quem está ouvindo, nos acompanhando, assistindo, se você não nos segue nas mídias sociais e divulga, porque mais pessoas possam fazer parte deste diálogo que sempre quer aprontar para um lugar de esperança. Sim. Bom, Valdir, vamos agora Cláudia, com essa conversa? Eu em dúvida aqui, né? Não, mas assim, dizer, puxa, devia só deixar os dois aí e a gente senta no cantinho e os dois tomam conta, né? Desse tempo, com as suas histórias, as suas músicas, mas a gente queria começar com uma palavra até pessoal, né? Digamos, esse período de Natal é um período de muita história, né? É um período de eu tenho aprendido, né? E quanto mais velho eu fico, né? Mas essa coisa de que nós somos as nossas memórias, as memórias ocupam um lugar importante na nossa vida, né? As memórias nos forjam, né? E algumas memórias são boas, algumas memórias são doídas, como todos nós, né? Mas, assim, a gente enche esse período de Advento, digamos, com memórias, também com a lembrança do significado desse período, mas falem um pouco de vocês, da onde vocês vêm, que memórias trazem para esse período de Advento, e que memórias invadem vocês, né, nesse período. Vocês podem falar um pouquinho para a gente? Você quer começar? Posso falar? Pode Pode começar. começar? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agradece, a gente fica muito feliz por esse convite, por esse podcast com uma iniciativa tão legal de falar de coisas tão bonitas e importantes na nossa caminhada de fé em Cristo. Bom, as minhas memórias de Natal tem 2 partes. Assim, a primeira parte dela é que tenho 37 anos e há 37 anos eu sou batista. Então assim, eu literalmente eu nasci e cresci na Igreja Batista e meus pais sempre foram extremamente envolvidos no trabalho na igreja, né? A minha mãe sempre dando aula para as crianças na EBD. Não sei se essa geração de agora sabe o que é uma EBF, que é uma escola bíblica das férias, né? A gente participava muito disso. Então, eu cresci nesse meio, né? Meu pai também. Meu pai sempre esteve no presbitério da igreja.
Então, a nossa vida era sempre envolvida na igreja, né? E os natais também. Então, a primeira memória que eu tenho, até meus 15, 16 anos, são os natais na igreja, né? Então, a memória que vem é de muita gente junta, da igreja ali, da comunidade toda junta, confraternizando, né? E celebrando o sentido do Natal, né? Que a gente que tem a fé em Cristo, tudo é sobre ele, né? Então, ele marca... ele é o antes e o depois de todas as coisas, ele é o centro de todas as coisas, né? Então, a minha memória é sempre assim, de muita gente junta, muita gente celebrando, muita gente ceando junto. Essa é a primeira memória. Depois disso, quando os meus pais ficaram um pouquinho mais velhos, eles pisaram no freio, né? Porque foi uma vida inteira de trabalho muito intenso. Então, agora eles moram lá na região de Itu, moram num sítio bacana, eles deram uma freadinha já estão caminhando para aquela fase da vida de sossego, né? De querer aposentar, enfim. Apesar de meu pai ainda ter muito gás, de querer trabalhar, ainda trabalha muito, mas eles já estão seguindo para esse caminho. Então, nos últimos anos, foram anos de celebração de Natal mais interno mesmo, entre nossa família chegada, né? Então, que já criaram outras memórias muito incríveis. A gente estava conversando, acho que você vai falar um pouco sobre como tem sido reunir a família e os sobrinhos, né? A gente acha que a gente ensina as crianças, mas acaba que a gente aprende com as crianças, né? A gente vai contar um pouco mais por que eu tô falando isso. Enfim, então a minha memória é dividida entre, até a adolescência, eu viver dentro da igreja, ceiando o Natal, junto com a comunidade evangélica batista. E agora, nos últimos anos, de uns 10 anos para cá, um pouquinho mais para cá, no seio familiar mesmo ali, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, sobrinhos, a cambada toda. E minha esposa agora, de 3 anos para cá, minha esposa, celebrando com a gente também. A minha experiência, assim, com memórias de Natal já é uma coisa mais diferente. Porque, diferentemente do Dani, eu também cresci na igreja, mas não era uma igreja batista. E uma coisa bem peculiar é que essa igreja que eu fazia parte, ela era meio que contra as tradições de Natal. Então, a gente tinha, sim, a celebração de Natal, a ceia com a família, mas a gente nunca teve a tradição de decorar a casa, colocar a árvore e ficar nessa expectativa do Natal. Só que em 2018 eu fui passar 2 meses na Alemanha com uma amiga minha, numa cidadezinha bem pequena, e lá foi quando eu comecei a ver o Natal com outros olhos. Então, todo mundo se preparando. Eu conheci o calendário do Advento, e lá eles têm uma tradição muito forte de chocolatinhos, né, do Advento. Então, você ganha uma caixinha e você vai abrindo cada dia, pegando um chocolatinho, até chegar no dia do Natal. Então, ali eu descobri o outro lado do Natal, da tradição mesmo, que era além da ceia, que era além do dia 24, além do dia 25. E para mim foi muito interessante, porque como eu já vinha de um lugar em que isso não era tão valorizado e não fazia parte da nossa tradição, eu comecei a me abrir. Era uma coisa que eu sempre achei muito bonita, sempre achei muito legal você ter essa expectativa de decorar a sua casa e de ter toda essa preparação. E lá eu aprendi muitas coisas e para mim foi algo que me marcou assim bastante. Eu lembro que a gente foi na igrejinha assim da cidade, uma igreja bem pequenininha, e as criancinhas todas vestidas de anjinhos, cantando em alemão, e eu sem entender nada. Mas para mim foi algo assim que me marcou bastante. E a partir daí eu comecei a ter também, a querer criar a minha própria tradição do Natal e querer viver esse momento assim em família. E depois que a gente casou, eu acho que eu consegui, nesses 2 anos que a gente já passou junto o Natal em casa, meio que criar o nosso jeitinho, o nosso Natal. Conta pra gente, então, um pouco sobre essas novas tradições, né? Vocês já começaram, aí você até falou sobre as crianças, falou, depois eu conto mais. Então, conta pra gente, quais são essas novas tradições, né? Que vocês estão, novas memórias que vocês estão construindo sobre o Natal mais recente. Tá. Eu preciso dizer uma coisa que é a seguinte, a Anne não me deixa mentir, meus pais
são os maiores entusiastas do Natal, assim, que vocês podem imaginar. Em outubro, comecinho de novembro, já está se falando de Natal e a preparação já começou, sabe? O meu pai, ele gosta de botar playlists de músicas de Natal, mas assim, roda 24 horas, literalmente, dentro de casa, na casa dos meus pais. E acabou que a gente aderiu também a essa cultura, né? Não, se deixar, desde agosto a gente já quer começar o clima natalino. Mas eu acho que depois que a gente se casou, assim, a minha parte que eu percebo, assim, que meio que já virou uma tradição, é que eu sou a responsável por fazer a mesa posta. Então, no primeiro ano eu falei, sogrinha, você se importa se eu ajudar aqui? E eu fiz a primeira. Aí, ano passado, eu já fiz a mesa de novo. E no ano novo a gente não conseguiu comemorar junto. E daí a minha cunhada falou assim, Anne, já que você não tá aqui, eu tenho que continuar essa tradição de fazer uma mesa bonita para receber todo mundo. Então, acho que eu consegui implementar essa tradição de que eu faço a decoração da nossa mesa de jantar pro Natal. Mas é legal porque as crianças também participam, são super ativas. A gente tem um piano na sala, o pai dele comprou um piano que era da igreja. Então, a gente já tem o costume de sentar ali no piano e cantar as músicas de Natal. E é um momento, assim, muito bonito em que a gente vê realmente como as crianças, elas têm muito mais a ensinar pra gente do que a gente ensinar pra elas. É muito bonitinho a forma que elas se empolgam, elas cantam tão felizes e animadas, e eu vejo que elas entendem de fato que o Natal não é só a decoração, o Natal não é a árvore, o Natal não é o presente, elas sabem que Jesus é o centro das coisas. Então é algo assim que me toca e que mesmo fazendo tão pouco tempo, eu já consigo enxergar isso a longo prazo, fazendo parte assim da nossa tradição e quando a gente tiver nossos filhos também. Obrigada, gente. O que, Valdir, pensando, vai lá. Não, eu estava pensando no que a Anne estava falando sobre a experiência dela na Alemanha. Anne, eu sou de descendência alemã e eu acho que os alemães, né, os imigrantes, eles trouxeram para o Brasil muitas dessas tradições, né? Então, e é interessante você fazer você falar um pouco, olha, na minha igreja não muito essa história, né, de celebrar, mas o que tinha, né? E por outro lado, você tem muito, assim, a nossa sociedade, ela é marcada pelo marketing do Natal, né? O Natal se tornou uma marca, né? E eu acho que, bom, vocês trabalham com a arte, né? Qual é a arte que a gente onde a gente adquire renova significados, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade onde o Natal tem muito a ver com comércio, realmente, né? Mas, por outro lado, tem uma coisa muito significativa para a gente, né? Como família da fé. Como é que vocês navegam nessa coisa da recuperação do sentido, recuperação do significado, né? E como que a arte ajuda a gente a descobrir e redescobrir o significado. E no caso o significado é Jesus, né? É o nascimento de Jesus. Vocês têm uma história aí para contar? Como é que vocês fazem isso? Mas você falando, já veio na minha cabeça assim que nas nossas vidas, acho que eu posso falar no plural, apesar de sermos um, que é singular, mas vou falar no plural. Vou falar no plural, que a gente aderiu dos meus pais essa coisa da música de Natal, né? E na minha vida é assim, a minha vida tem 2 pilares, que o primeiro é Cristo, que é a base da minha fé, o outro pilar é a música, é a arte. Então, em casa, meu trabalho se desdobra nisso. Eu trabalho no aplicativo de música, que eu sou editor de música, né? Eu posso contar um pouquinho mais do que eu faço lá. Mas a nossa casa, a gente criou esse hábito de tocar muita música. Sempre tem música rolando. E como a gente gosta muito de música de Natal, inevitavelmente a gente começa a se remeter a Cristo, né? Porque as músicas que a gente gosta de ouvir, sejam elas cristãs ou com os motivos natalinos, mas o nosso coração parece que começa a se lembrar e se relembrar do significado, né, de Cristo em nossas vidas, né?
Então, para mim, assim, toda vez que eu tô no Natal, eu sinto uma paz tão grande, sabe? Eu sinto uma certeza que vem lá de dentro, sabe? Então, o que eu gosto desse período é que no dia a dia, essas músicas, até a decoração, aí você começa a ver o grupo da família no WhatsApp já começando a combinar como é que vai ser, onde vai ser e quem leva o quê e tal. Então, todas essas movimentações sempre me levam a Cristo, sejam elas os pequenos detalhes, assim. E nisso, junto com essa memória, me vem uma paz, assim, uma certeza da nossa fé, a certeza da onde a gente veio, a certeza da onde a gente vai. Então, todo esse momento, toda essa movimentação natalina me traz isso, me traz a paz e me traz a lembrança do significado que é o nascimento de Cristo, né? Parece que Jesus nasce novamente, né? Parece que todo Natal ele nasce novamente em nossos corações. Então é mais ou menos assim que eu tenho essas memórias. Uma coisa que eu acho assim bem interessante é que apesar do Natal ter se tornado uma data mais sobre compras e vendas, que ele estava falando, tem um lado que se fala muito sobre o espírito natalino. E às vezes pessoas que nem são cristãs ou que têm outras religiões, às vezes que não têm nenhuma religião, sempre se fala muito sobre o espírito natalino. E o espírito natalino, ele sempre vem com aquilo de vamos amar o próximo, vamos ter esse senso de comunidade, é um momento da gente se perdoar, da gente se unir, da gente ter compaixão pelo próximo, da gente se ajudar. Então, embora tenha virado uma data comercial, eu acho que ali no fundinho sempre tem os princípios e os valores cristãos e que não tem muito como fugir disso. Mesmo se a gente der um presente ou se ninguém falar sobre Jesus, eu acho que Jesus sempre estará presente, primeiro porque é uma data sobre ele, mas mesmo sem citar o nome Jesus, as pessoas que não têm essa vivência cristã, nessa época do ano, eles começam a compartilhar dos mesmos valores e princípios, e isso é algo que eu acho muito bonito. Sem dúvida, né? Até falamos um pouco sobre isso no episódio 1, e de como esse momento do Natal, como você disse, parece que algo acontece, né? Mesmo Sim. porque parece que é algo que está no ar, né? E que as pessoas se abrem mais. E aí vocês falaram dessas memórias, você contou um pouco, né, da sua experiência de uma igreja que tal naquele momento, né, não celebrava de outra forma, mas não com tantos enfeites ou com o advento. Sim. Mas você comenta que não, desde sempre, né? Uhum. Vem já com esse entusiasmo pelo Natal, pela celebração. Como que é hoje? Vocês estão falando um pouco dessas memórias recentes, mas hoje, o que vocês contam ou da igreja local que vocês fazem parte, ou de outras que vocês conhecem, né, que vocês circulam bastante também? Sim. Como essas igrejas têm celebrado o Natal? Ó, como eu falei, apesar de eu já ter como músico rodado em todo tipo de igreja que vocês podem imaginar, todo tipo de denominação que vocês podem imaginar, porque eu já fiz parte do Livres. O Livres era o Ministério de Música do Juliano Som. Então, assim, nós rodamos, assim, demais. Mas o que eu posso dizer do que eu sempre vivi com mais intensidade, que é a Igreja Batista, uma coisa na Igreja Batista que eu gosto muito, que sempre tem uma movimentação musical muito grande. E essa movimentação ela é global dentro da igreja. Porque a gente vê as crianças se movimentando, porque as crianças vão fazer parte do teatro. Da cantata. Aí a gente vê os mais velhos se movimentando, porque vão fazer parte do coral. Aí você vê os jovens se movimentando, porque vão fazer parte da banda. Sim. Então, assim, literalmente, toda a igreja, pelo menos a Batista, tem uma tradição muito forte quanto ao Natal, né? Assim, eu sei cantatas de Natal praticamente de cor, porque as igrejas sempre me colocaram para tocar desde pequeno.
Então, assim, desde os 10, 11, 12 anos, eu já estava tocando cantata de Natal. Então, tudo de Dom Moen, que foi traduzido e trazido para o Brasil, que vocês podem imaginar, eu já toquei. Então, assim, eu posso dizer que a Igreja Batista, e inclusive a igreja que a gente frequenta agora, se movimenta com muita força, né? E sempre fazendo grandes espetáculos e grandes apresentações, né? De acordo com o Natal. Então, essa é a tradição que eu vejo, assim, dentro da igreja. Mas quando você viajou para a Coreia, foi na época de Natal, não foi? Você percebeu, assim? Lá também é muito forte. Eu fui para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país cristão predominantemente evangélico, protestante. Então, o Natal lá é celebrado de uma forma assim muito forte também. É muito bonito ver a Coreia do Sul nesse período de Natal. Então, eu tive esse prazer. Eu lembro também de a gente rodou muito em igrejas enormes, igrejas com muita estrutura, e todas as igrejas, sabe, muito bem decoradas, cheia de cartazes dessas apresentações, desses convites para as pessoas virem, trazerem as famílias. Então tenho isso fresco também na minha memória. E além das cantatas, né, ter essa movimentação de cesta básica, de fazer projetos sociais para ajudar também famílias que precisam nesse momento, porque eu acho que às vezes a gente vive numa bolha e acaba meio que esquecendo, né, que tem pessoas que num momento de tanta alegria e de comemoração que a maioria de nós, né, vive, que tem pessoas que nesse momento elas não têm como comemorar, não é porque elas não querem, mas porque não tem como. Então eu também acho isso uma coisa muito bonita das igrejas, né, que a gente frequenta, ver essa movimentação para também alcançar as pessoas em mais necessidade nesse momento, que às vezes também nem conseguem comparecer numa cantata, não conseguem estar presentes nos cultos, mas que a igreja ainda assim lembra de que essas pessoas também precisam ser alcançadas nesse momento. Então, é algo que me toca também bastante. Acho que é muito importante isso, né, que a Anne está falando, que é justamente isso, que o Natal não é simplesmente para dentro, né, Anne? Mas que o Natal é um testemunho para a sociedade, né? Então, esse testemunho adquire várias formas, e uma das formas é justamente esse cuidado, né? Esse acolhimento, como estar presente, né? Para aqueles que não têm presente, né? Muito, e também nesse momento, né? Não sei como é que vocês circulam por aí, né? O Dani falou, já tem, né? Todo tipo de igreja, né, Dani? Mas também a gente tem vivido um período muito de polarização, né? De radicalização, de famílias que não conseguem mais se juntar em torno à mesa, né? Qual a mensagem de vocês, qual a experiência de vocês justamente nessa área, e como que vocês convocam as pessoas para sentarem à mesma mesa, né? E como que a música pode ser um instrumento importante para chamar as pessoas para a mesma mesa, né? Sabe que eu vi uma palavra muito interessante de um pastor. Eu vi esses cortes assim de internet, eu não vou lembrar qual pastor exatamente, mas ele estava falando sobre essa coisa da polarização, né? Nos últimos anos isso ficou tão forte, né? Pelo menos eu nunca tinha visto com tanta força assim essa coisa, né? Você acredita no quê? Seu posicionamento é qual, né? E se você se posiciona, dá briga. E se você não se posiciona, você é um em cima do muro, que também dá briga, né? Então, eu vi um pastor falando uma coisa muito interessante, e essa polarização a gente viu acontecer dentro da igreja, fora da igreja, né? Que eu enxergo com tristeza, né? E eu vi um pastor falando que uma coisa que marcou meu coração, assim, que a palavra que tem que reger as nossas vidas agora, após essa polarização toda, é reconciliação, né? Então, eu achei bonito aquilo, ele falando. É tempo de reconciliação. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que através de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, eu tenho certeza que o Espírito Santo pode dar para nós e depositar em nossos corações essa força, essa vontade da reconciliação, né?
para que pai volte a falar com o filho, para que o filho volte a falar com o irmão e deixe de brigar com a tia, enfim, para que os amigos voltem enfim, a conviver de forma pacífica. Então eu acho que essa é a palavra que eu tenho buscado, pelo menos para mim, sabe? Reconciliação, sabe? Ah, mas aquela pessoa de extrema esquerda, não tem problema. Ah, mas aquela outra pessoa de extrema esquerda, de extrema direita. Ah, mas aquela pessoa também não tem posicionamento, ela é de centro. Não importa, gente. Eu acho que é tempo da gente se reconciliar, da gente conviver e da gente aprender a viver em comunidade, o que eu acredito uma das mensagens do Evangelho, eu acredito que é essa, né? Que a gente conviva em comunidade, a gente viva bem em comunidade, né? Então, enfim, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Na minha vida antes de casar, os meus natais, mesmo sem ter toda a tradição que eu falei, a gente sempre ceava a minha família, que era meu pai, a minha mãe e minha irmã, e uma tia. Então, graças a Deus, eu nunca presenciei, assim, nenhuma situação de desavença com essa parte da família em que a gente passava o Natal junto. Mas algo que eu achei bem interessante, eu não posso entrar muito em detalhe, mas ano passado a gente teve uma pessoa diferente na nossa ceia de Natal, da nossa família, e que tinha passado, assim, alguns anos um pouco afastado. E eu achei muito bonito como esse momento faz com que a gente esteja com o coração mais aberto para receber as pessoas, né? E ser recebido também. Mas foi um momento muito emocionante, assim, de ver como, quando a gente se junta e a gente deixa de lado as diferenças e os problemas, como o espírito do Natal e como o Espírito Santo mesmo, ele se faz presente naquele momento e a gente se sente bem, a gente se sente em paz. E é algo que eu tenho a sensação, assim, que para mim não pode ser só um período, tem que ser o ano inteiro nesse sentimento de vamos viver em comunidade, vamos aprender de concordar em discordar. Ninguém precisa estar 100% com a opinião de todo mundo, mas a gente tem que aprender a realmente a superar esses obstáculos para ter um relacionamento saudável, né, e uma boa convivência. Mas que o Natal é um período em que a gente pode fazer isso com mais vontade, com mais tranquilidade, porque eu sinto que as pessoas elas estão mais abertas. Então é algo que é bem, bem bonito. E a gente, né, Valdir, vocês comentaram, né, até da música presente no Natal, e vocês estavam falando aqui, sempre eu pensava a música, né? Vocês estavam falando dessa ceia, desse momento, eu já estava imaginando que música que estava ali no fundo, né, inspirando aquele momento. E nessa temporada nós estamos falando sobre como nós nos preparamos para o Natal. A gente está falando do advento, né, Valdir? Que você foi descobrir fora, precisou viajar para descobrir e aprender. Sim. E o advento, ele também ele é musical, né? O Valdir já compartilhou que muda até o playlist dele em casa. E bom, então, Valdir, a gente tem um violão aqui. Que tal a gente ouvir algumas músicas? Você comentou, né, Dani, que já tinha preparado algumas músicas, vocês dois, na verdade, né? Não, e eu acho que vale a pena, eu acho que é essa que a gente vai tocar agora. Contextualizar, essa é uma canção que ano passado a minha sogra na ceia, ela imprimiu a letra dessa canção e deixou no lugar de cada um. E no momento da ceia a gente se reuniu ali em volta do piano, o Dani tocando e a família toda cantando junto, as crianças cantando também. E era uma que eu não conhecia, então ficou marcada assim no meu coração como um momento muito especial. E quando a gente estava preparando para cantar aqui hoje, eu falei, eu acho que faz sentido a gente cantar essa, porque para mim já virou algo assim que marcou meu coração. Não, essa cena que a Anne tá falando foi uma cena quase que cinematográfica, assim, sabe? Porque a gente tem a história desse piano, uma das igrejas... A igreja que meu irmão do meio faz parte, nós somos em 3. Meu irmão do meio frequenta a Igreja Batista Memorial de São Paulo. A Igreja Batista Memorial de São Paulo passou por uma reformulação total, assim. Então, acabou que alguns instrumentos, algumas coisas perderam uso.
Então eles venderam, assim, começaram. A solução era vender, porque não tinha nem lugar para guardar. Enfim, então meu pai quis esse piano, porque esse piano tinha um significado para o meu irmão, principalmente para o meu irmão do meio. E esse piano está na sala da casa do meu pai, né? É uma sala grande, então eu digo que foi uma cena cinematográfica, porque a mesa já estava toda preparada para a ceia, né? A comida já estava toda na mesa, aquela mesa farta e aquelas decorações tão lindas e delicadas que a Anne, junto com minha mãe e com minha cunhada, preparam com tanto amor e carinho. E eu lembro que antes da gente fazer a oração, para a gente começar a comer, preparar para começar a ceia em si, a minha mãe veio assim com essa coisa, né? Ela disse, não, gente, agora vamos parar, vamos respirar. E a gente vai agora cantar essa música. E antes da gente cantar, ela leu a letra dessa música, né? Para que a gente meditasse ali na letra dessa música. Então, acho que fez tanto sentido, né? Porque a gente cantou tão mais emocionado quando a gente parou para cantar, porque muitas das vezes a gente canta quase que no automático, assim, algumas coisas, né? E quando minha mãe teve aquele estalo de fazer a gente parar para refletir nessa letra, então aquilo fez muito mais sentido pra gente. E uma coisa que marcou muito, que a gente falou que ia contar, é que nesse momento, quando alguém fala assim, vamos cantar agora, geralmente os adultos ficam com um pouco mais de vergonha, né? Ficam um pouco mais acanhados, não levantam tanto a voz, né? Eu tenho sobrinhos, são quantos? São 4 sobrinhos. Os meus sobrinhos cantavam aquilo com tanta vontade, eles cantavam aquilo com tanta verdade, uma música que eles tinham acabado de conhecer, né? Acabado de ler a letra pela primeira vez. Então foi uma cena muito bonita da gente se ver, assim, como que as crianças, né? Por isso que a gente estava falando das crianças, porque como que as crianças conhecem o sentido do Natal, parece que a gente nem precisa explicar, né? Então, enfim, acho que a gente pode cantar um pedacinho dela. Num berço de palha dormia Jesus, um meigo menino coberto de luz, num rude presépio à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda o menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, menino, nascido em Belém. Oh, guia meus pés no caminho do bem. Bem perto de nós permanece, ó Senhor, guardando-nos sempre com teu santo amor. Contigo queremos pra sempre ficar. Oh, dá-nos entrada no teu doce lar. Amém. Justamente é o sentido, né? Do Natal, a história de Natal, né? A gente lembra de João 1,14, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? E no Natal a gente lembra de como que isso aconteceu, né? De como que esse Verbo se fez carne. Muito obrigado, Anne, por nos lembrar, né, dessa história e de colocar isso nesse repertório, né? Até no teu repertório, né? Mas tem mais aí, né? Tem uma outra ainda? Essa aqui é o clássico de Natal, que inclusive eu também só fui conhecer lá na Alemanha, mas agora a gente vai cantar em português. Sua
Surgem anjos proclamando paz na terra, e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Amém. Estou aqui emocionada, Valdir. Eu sei que vocês prepararam outras músicas, mas se puderem recomendar, né, além dessas músicas que vocês já estão cantando, mas para gente, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né, músicas que fazem sentido para vocês. E obrigada que primeira música, vocês trouxeram algo que foi tão significativo, vocês compartilharam algo muito especial para vocês, compartilharam conosco. Que outras músicas vocês podem nos recomendar? Aquela música que a gente vai ficar no nosso dia a dia, montando o presépio, ou a árvore, ou até cozinhando, e aquela música está ali conosco, nos preparando para o Natal. Sim. Eu acho que você tem umas boas recomendações. Eu tenho umas boas recomendações. Já estou anotando. Assim, além de músicas cristãs, eu gosto muito de jazz. Eu sempre gostei muito de jazz. Eu tive amigos que me abençoaram, assim, me deram um presente pro resto da minha vida, que foi me apresentar o jazz, né? Então, e a cultura americana, o americano também é alucinado, assim, por Natal, né? Assim como a gente é. Então, os americanos, eles gostam de cantar os temas de Natal, né? Com essa roupagem mais jazzística, com essa coisa da Big Band, com orquestra, aquela coisa bem romantizada, assim, né? Então, eu gosto muito. Tem algumas coisas que eu gosto de ouvir. Uma coisa que é sagrada é o artista Nat King Cole, que eu acho que é a voz mais bonita, uma das vozes mais bonitas que já estiveram nessa terra, é o Nat King Cole. Então ele tem uma música que é White Christmas. White Christmas, né? Que eu acho assim, é um tema que sempre toca no nosso Natal. E é engraçado que o seu pai, o pai dele, o meu sogro, ele entra no YouTube e aí ele pesquisa músicas de Natal e a maioria delas tem um fundo de lareira ou uma neve caindo e aquilo fica tocando o dia inteiro. Então são músicas assim muito bonitas que, claro, não dá para citar todas, mas que quem gosta, né, de criar esse ambiente, de ouvir essas músicas, é bem interessante fazer essa pesquisa no YouTube. Músicas natalinas com o fundo da lareira, porque tem muita coisa boa. Um outro álbum que eu gosto demais é de um outro artista americano que se chama Michael Bublé. Sim. O Michael Bublé tem um álbum todo só de temas clássicos de Natal. Então, é um álbum lindo. É aquele álbum que você começa, bota pra tocar, você vai ouvir o álbum inteiro e vai se deliciar. Você não vai querer pular faixa nenhuma. Então, é um álbum que eu gosto de recomendar também. O álbum de Natal do Michael Bublé. É um álbum maravilhoso, que sempre toca também, né, na nossa casa. Sim. Bom. Oi, Valdir. Então, eu acho que o que a gente está ouvindo aqui é que a Anne e o Dani estão dizendo para a gente celebre o Natal, né? Celebre o Natal. E a pergunta, Dani, qual é a música, né, que você deve imprimir? Você estava contando a história, né, da tua mãe que imprimiu, né, e colocou na mesa, né? Então, assim, qual é a música que você que está ouvindo a gente nesse episódio que você precisa imprimir? A música que você precisa memorizar, né, Anne? Acho que você já memorizou essa música, né? Porque ela precisa acompanhar a gente. A música nos ajuda a resgatar significado. Cláudio, acho que a gente começa a chegar no final, né? Então,
A gente, de novo, está querendo convidar você que acompanha a gente a celebrar esse período, mas também a acolher, né, de estar aberto para quem precisa de você, para que você possa compartilhar, para que a gente possa criar mesas onde os diferentes possam se encontrar, onde as nossas famílias possam se reconciliar. E onde a mensagem do Natal é essa mensagem, né, que de fato nos coloca em torno à mesa onde os anjos cantam, né, os magos adoram e a gente está junto com eles nessa atitude de adoração. E a gente queria justamente isso, convidar vocês que nos acompanham no Diálogos de Esperança a essa caminhada para o Natal e para o encontro com Jesus. Obrigada, Valdir. Eu vou me despedir aí de quem está ouvindo e assistindo, mas depois a gente poderia finalizar com mais uma música, se vocês toparem. Eu acho que a gente pode repetir a Berço de Palha, Isso porque que eu pra ia mim falar. virou a minha preferida. E aí minha talvez top 1. seja essa que a gente vai imprimir, né? Sim. Então, Total. você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo esse episódio 2 da nossa 6ª temporada, estamos falando sobre o Advento. Estamos nos preparando para o Natal. Então, se você ainda não está, nos segue, nos acompanha nas mídias sociais, estamos aí no YouTube, no Instagram, no Spotify. Nos segue, divulguem, né? Porque temos mais um episódio nesse tema e queremos te convidar, como o Valdir falou, a Anne, o Dani, a celebrar o Natal, né? Jesus é o nosso Natal. Então vamos celebrar a Cristo, vamos celebrar o Natal. Anne, Dani, muito obrigada. Assim, eu poderia ficar aqui horas, não só ouvindo vocês cantarem, mas conversando com vocês. Mas a gente pode fazer isso em outras oportunidades, com certeza. Por favor. Mas que tal a gente terminar, então, com essa música que marcou a vida de vocês e agora marcou a minha também. Eu acho que agora todo eu vou mundo imprimir pode essa, imprimir e hein? fazer Eu vou disso uma imprimir. nova tradição. Uma nova tradição. Vou fazer E disso foi uma tão nova bonito, tradição. assim, para finalizar. Minha mãe, ela teve tanta sabedoria, né? Sim. Ela teve tanta sensibilidade ali, ela imprimiu, sabe, num papelzinho assim, tudo decoradinho, assim, uma coisa maravilhosa que parece que fazia parte ali daquela mesa farta, né? Então, foi muito bonito, assim. Acho que essa letra, a impressão dessa letra ajudou a ficar mais marcado ainda no nosso coração, né? E uma música tão simples, né? Mas com tanto significado Que e com fala o tudo, verdadeiro né? significado do Natal. Então, vamos lá. Num berço de palha dormia Jesus, o meigo menino coberto de luz. Num rude presépio à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda o menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, menino, nascido em Belém. Oh, guia meus pés no caminho do bem. Bem perto de nós permanece, ó Senhor, guardando-nos sempre em teu santo amor. Contigo queremos pra sempre ficar. Oh, dá-nos entrada no teu doce lar. Amém. Amém. Obrigado. Nós que agradecemos, obrigado. Foi um presente para nós,
um presente de Natal. Pra gente também. Esse Obrigada. ano foi estar aqui com A gente vocês. também. E sempre que quiserem conversar mais um pouquinho, ouvirem a gente cantar, tocar um pouquinho, só ligar pra gente que a gente vai ter o prazer de voltar. Obrigada. Obrigada a você Muito pelo obrigado, convite. muito obrigado.